Era uma manhã como tantas outras naquela pequena ilha perdida no Pacífico colombiano, onde o tempo parecia suspenso entre a eternidade do mar e a brevidade da vida humana. Tumaco, fundada 3 séculos antes pelo chefe indígena Tumas, despertava lentamente sob o sol tropical de 31 de janeiro de 1906, ignorante de que este seria o dia em que o impossível se tornaria realidade, em que a fé humana enfrentaria a fúria da natureza e emergeria vitoriosa. Às 10 horas da manhã, quando as mulheres preparavam o almoço e os homens reparavam suas redes de pesca, a terra começou a tremer. Não era um tremor qualquer, daqueles que ocasionalmente visitavam a região, mas algo monstruoso, primordial, como se as próprias entranhas do planeta estivessem se contorcendo em agonia. Por 10 minutos intermináveis, a ilha inteira dançou uma dança macabra, casas balançando como brinquedos nas mãos de uma criança furiosa, o chão ondulando como o próprio mar que a cercava. Então veio o silêncio, um silêncio mais aterrorizante que o próprio terremoto, pois nele se podia ouvir algo ainda mais sinistro, o rugido distante do mar. Não mais um murmurio familiar das ondas, mas um bramido selvagem, primitivo, que gelava o sangue nas veias. O mar estava se retirando, expondo seu leito como um gigante que respira fundo antes de soltar um grito de guerra. Foi então que alguém gritou: tsunami! A palavra ecoou pelas ruas estreitas como um toque de finados, e em segundos toda a população de Tumaco corria em direção à igreja, o único lugar onde suas almas aterrorizadas podiam encontrar algum consolo. Homens que nunca haviam chorado derramavam lágrimas como crianças. Mulheres apertavam seus filhos contra o peito como se pudessem protegê-los com a força do amor materno. E todos, absolutamente todos, clamavam por misericórdia divina. Na igreja, o padre Gerardo Larrondo, um homem de meia idade cujos olhos refletiam a serenidade de quem havia dedicado a vida ao serviço de Deus, observava o desespero de seu rebanho com o coração partido. Ele conhecia cada rosto, cada história, cada dor daquelas pessoas simples que agora se ajoelhavam diante do altar, implorando por um milagre. E foi nesse momento de suprema angústia que algo extraordinário acontecia. Uma certeza absoluta, inexplicável, de que Deus não abandonaria seus filhos. Padre, padre, gritavam as vozes desesperadas. Faça alguma coisa, leve o Santíssimo, só ele pode nos salvar. E o padre Larrondo, movido por uma força que não era inteiramente sua, dirigiu-se ao sacrário. Suas mãos tremiam ligeiramente quando abriu a pequena porta dourada, não de medo, mas de uma emoção indescritível diante da magnitude do que estava prestes a fazer. Com reverência infinita, consumiu as pequenas hóstias do cibório, reservando apenas a hóstia maior, aquela que seria o escudo de sua gente contra a fúria do mar. Colocou-a no ostensório dourado, e quando a luz do sol tropical tocou o cristal, pareceu que toda a igreja se encheu de uma luminosidade sobrenatural. O padre Julian, que estava ao seu lado, mais tarde juraria que viu raios de luz emanando do sacramento, mas naquele momento todos estavam hipnotizados pela coragem serena do pároco. Vamos, meu povo, disse o padre Larrondo, sua voz ecoando pela igreja, com uma autoridade que não era meramente humana. Vamos em direção à praia, e que Deus tenha piedade de nós. E assim começou a procissão mais extraordinária da história de Tumaco, talvez de toda a Colômbia. Um sacerdote carregando o Santíssimo Sacramento, seguido por uma multidão de fiéis que caminhava em direção à morte certa, sustentados apenas pela fé. Quando emergiram da igreja, o espetáculo que se descortinou diante deles era de tirar o fôlego e gelar a alma. No horizonte, uma parede de água de proporções bíblicas se aproximava, alto como um edifício de 5 andares, escuro como a própria noite, rugindo com a voz de 1000 demônios. O mar havia se transformado em um monstro primordial, e Tumaco era apenas um grão de areia em seu caminho. Mas o padre Larrondo não hesitou. Passo a passo, com o ostensório erguido diante de si, como um escudo de luz, avançou em direção à praia. Atrás dele, a multidão o seguia, alguns chorando, outros rezando em voz alta, todos unidos numa fé que transcendia o medo da morte. Era como se toda a ilha tivesse se transformado em uma única alma, pulsando com a mesma esperança desesperada. Quando chegaram à beira da água, a onda gigantesca estava a apenas algumas centenas de metros, aproximando-se com a velocidade de um trem desgovernado. O padre Larrondo podia sentir o vento que ela empurrava diante de si, podia ouvir o estrondo ensurdecedor de milhões de toneladas de água em movimento. Era o momento da verdade, o instante em que a fé seria testada em sua forma mais pura. Então, num gesto que ficaria gravado para sempre na memória coletiva de Tumaco, o padre Larrondo ergueu o ostensório ainda mais alto e fez o sinal da cruz sobre as águas furiosas.
não foi um gesto teatral ou desesperado, mas algo profundamente solene, carregado de uma autoridade que vinha de séculos de tradição católica, da própria presença real de Cristo no sacramento. O que aconteceu a seguir desafia toda a lógica humana, toda a lei da física, toda explicação racional. A onda gigantesca, que segundos antes avançava com uma fúria implacável, simplesmente parou. Parou como se tivesse encontrado uma barreira invisível, como se uma mão divina tivesse se estendido para detê-la. Por um momento que pareceu eterno, a parede de água permaneceu suspensa no ar, tremulando, hesitante, como se estivesse decidindo entre obedecer às leis da natureza ou à vontade de Deus. Então, lentamente, majestosamente, a onda começou a recuar. Não desabou sobre a ilha, não varreu o tumaco da face da terra, mas simplesmente voltou para onde havia vindo, como um cão obediente chamado de volta por seu dono. O mar, que momentos antes era um monstro sedento de destruição, voltou ao seu estado normal, suas águas azuis refletindo placidamente o céu tropical. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um grito que brotou de centenas de gargantas simultaneamente. Milagre, milagre! Então veio o choro, não mais de desespero, mas de alegria indescritível, de gratidão que transbordava como uma fonte. Pessoas que nunca haviam se falado se abraçavam, inimigos antigos pediam perdão uns aos outros, e todos, absolutamente todos, se ajoelhavam diante do Santíssimo Sacramento, reconhecendo nele a fonte de sua salvação. O padre Larrondo, ainda segurando o ostensório, sentia as lágrimas escorrerem por seu rosto. Não eram lágrimas de surpresa, pois em seu coração ele sempre soubera que Deus não os abandonaria, mas lágrimas de profunda humildade diante da magnitude da misericórdia divina. Ele havia sido apenas um instrumento, um canal através do qual o poder infinito de Cristo se manifestara. Nos dias que se seguiram, a notícia do milagre se espalhou, como fogo em palha seca. Cartas chegavam de toda a Europa pedindo as orações do padre Larrondo. Cientistas tentavam explicar o fenômeno, mas suas teorias soavam vazias diante do testemunho unânime de centenas de pessoas que haviam presenciado o impossível. Tumaco havia sido salvo não pela ciência ou pela tecnologia, mas pela fé pura e simples de um povo que acreditou no poder real da Eucaristia. E assim, naquela pequena ilha perdida no Pacífico, onde o tempo parece suspenso entre a eternidade do mar e a brevidade da vida humana, o céu tocou a terra, o divino se manifestou no humano, e a fé provou mais uma vez que é capaz de mover não apenas montanhas, mas também oceanos inteiros.